A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, eu sou o João e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre orações intencionais. Eu quero te convidar com esse vídeo a você ter uma vida de oração ativa, uma vida de oração que te traga resultados, uma vida que você consiga ver o antes e ver o depois, uma vida em que você ora e obtém respostas do Senhor. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, mas antes de começar, eu te peço que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative os sininhos das notificações para você estar sendo notificado sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Nós temos vídeos novos toda terça e toda sexta-feira ao meio-dia. E eu também quero te convidar a você clicar no link que está aqui na descrição para você conhecer os meus livros. Eu tenho certeza que eles vão ser bênção na sua vida, tá? Tenho livros que falam sobre como alcançar as promessas de Deus, sobre sonhos proféticos, e também tenho um devocional de 12 dias para você que quer ser mais íntimo e mais próximo de Deus. Então esse livro é para você, e se você tem interesse em comprar ou de conhecer mais, o link está aqui na descrição. Bom, então vamos para o vídeo, e para a gente começar aqui a falar sobre esse assunto, eu quero usar como base o livro de Daniel. Então, se a gente for em Daniel, no capítulo 6, no versículo 10, a Bíblia vai dizer assim: Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, aonde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou, como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes por dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Deus. Bom, meus irmãos, com essa palavra aqui, a gente consegue ver que Daniel, ele orava 3 vezes por dia, e eu acho até um número interessante, né, para quem quer começar a ter uma vida com Deus, uma vida de oração ativa. Eu acho até um número interessante. É claro que não há limites, você pode orar muito mais do que 3 vezes por dia, mas eu creio que a grande chave é a consistência, né? Porque não basta você falar que você vai querer começar a ter uma vida de oração ativa com o Senhor hoje, você ora, 10 vezes hoje, amanhã ora 5, depois ora 4, depois nem ora. Eu acho que é melhor você orar 1 ou 2 vezes por dia, mas você manter a consistência, do que orar várias vezes e não prosseguir com isso, porque, como o próprio nome diz, é uma vida de oração. Não é um momento de oração, não é um tempo, não é uma semana, um mês, é uma vida. Então essa é uma atitude que a gente precisa ter e levar ao longo de toda a nossa vida. Então coloque algo que vai ser possível para você fazer. Não coloque uma meta impossível e irrealizável. Procure orar o máximo de vezes que você pode. Daniel orava 3 vezes por dia e tinha toda aquela intimidade com Deus que a gente lê no livro de Daniel. Era um homem muito amado por Deus. Eu entendo que era um homem muito amado porque tanto ele conhecia o Senhor quanto o Senhor conhecia ele. E esse relacionamento, essa intimidade se dá também através da oração. Então, o que eu quero aqui com esse vídeo é te incentivar a ter uma vida de oração ativa. Então, eu quero que você tenha, a partir de hoje, uma vida de oração que você tenha lá, por exemplo, o seu caderninho, com suas metas, com as coisas que você quer colocar diante de Deus, e que você comece a orar, e você não desista de orar por isso, e que você comece a ter marcos diante de Deus na sua vida de oração. Por exemplo, eu tenho vários papeizinhos que eu já escrevi ao longo da minha trajetória com Deus, de coisas que eu pedi a Deus e de coisas que eram impossíveis para mim naquele momento de conseguir realizar, mas eu escrevi lá e orei e apresentei aquilo diante do Senhor. Orei no monte, orei pelas madrugadas, orei, mas hoje aquilo, eu guardo cada um desses papeizinhos porque eu olho para aquilo e me lembro, na verdade, que Deus foi fiel na minha vida em fazer daquela vez, e que talvez o que eu esteja passando agora é totalmente possível também para o Senhor fazer mais uma vez, porque se Ele já fez lá atrás e o papelzinho está aqui para comprovar, sabe? Ele é perfeitamente capaz de fazer de novo. E eu gosto sempre de recomendar às pessoas
a orar pelo menos nos seguintes horários. Logo pela manhã, quando você acorda, e nessa oração eu gosto de entregar o dia ao Senhor, entregar tudo que você for fazer e pedir para que seja feita a vontade dele nesse dia e não a sua vontade. Gosto de orar também ao meio-dia, às 3 da tarde, às 6 da noite e também na hora de dormir, para agradecer ao Senhor, né, pelo dia, por tudo que aconteceu, tendo a certeza de que se eu entreguei lá no início o meu dia ao Senhor, no final do dia eu agradeço, porque eu tenho certeza de que tudo que aconteceu foi da vontade dele, que o governo dele estava sobre mim nesse dia. Então, tudo que aconteceu, seja de bom, seja de ruim, estava sobre a permissão do Senhor. E isso é muito importante, porque isso traz respostas para a gente, isso traz alívio ao nosso coração, saber que tanto algo bom quanto algo ruim que aconteceu, o Senhor está vendo, e foi a permissão dele de acontecer isso. Então talvez você também possa ficar em dúvida do que orar ao Senhor, porque se você for começar a orar várias vezes ao dia, talvez você vai passar pelo seguinte fator: o que falar com Deus, né? O que apresentar para Deus, o que falar com Ele tantas vezes por dia assim. E ainda nessa passagem aqui de Daniel, no finalzinho desse versículo vai dizer que ele orava 3 vezes ao dia. Então, ele ajoelhou-se, rogou e deu graças diante de Deus. Então, Daniel, ele dava graças e ele rogava a Deus. Então, com isso a gente entende que as orações de Daniel continham o clamor dele, continham as petições que ele tinha que fazer diante do Senhor, mas também continham ações de graça. E eu quero te dar isso como um exemplo do que você pode estar orando a Deus, o que você pode estar colocando diante de Deus, as suas petições, ou seja, rogar. E rogar significa pedir humildemente, mas que você também possa dar graças a Deus por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele vai fazer. Então, tenha uma vida de oração onde você possa tirar proveito disso. E tirar proveito, que eu digo, é no sentido de gerar transformação, de ver essa transformação do antes e do depois, de você apresentar talvez causas para o Senhor que para você é impossível hoje, e você ir observando ao longo do mês, ao longo dos meses ou do ano, essa circunstância mudando, e até chegar um dia em que você vai olhar lá para o seu papelzinho e vai ver que você venceu isso com o Senhor. Nas suas orações o Senhor foi trabalhando, foi mudando, e isso te traz grande satisfação, porque você vê que Deus é fiel, que Deus é na tua vida, que você pode orar, pode pedir, como, por exemplo, o livro de Tiago nos fala, no capítulo 4, no versículo 2, vai dizer: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não consegues obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contenda. Todavia, nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedes com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Apesar de ser um versículo onde Tiago está dando uma certa repreensão aos seus leitores originais, e de fato a nós que somos leitores, ele diz algo muito interessante, que é: nada conquistais, porque não pedis. Ou em outras traduções ainda, nada tendes porque nada pedes. Ou nada tens porque nada pedis. Ou seja, não importa qual a tradução, Tiago está mostrando pra gente que muita coisa a gente não tem porque a gente não pede de fato ao Senhor. Às vezes a gente até quer, às vezes a gente tem um sonho, tem um desejo, mas a gente não chega e toma a iniciativa de fato de colocar isso diante de Deus, de começar a orar, de começar a buscar isso e começar a receber instruções do Senhor, direção do que fazer, do passo a passo que você precisa seguir para conseguir alcançar isso. Ou talvez numa causa impossível, você começar a ver o Senhor trabalhando naquilo, mudando e transformando toda a situação. Então, nada tens porque nada pedis. Eu quero que você saia desse vídeo aqui hoje com a certeza de que você tem um Pai e que você pode pedir a Ele. E a Bíblia ainda vai dizer em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, pede e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós.
No versículo 11, assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. Olha só que interessante, Jesus dizendo pra gente, quanto mais o nosso Pai que está no céu dará o que é bom para aqueles que pedem. Então, assim, ter uma vida de oração com resultados, com transformação, é também entender que nem tudo que a gente pedir a Deus, a gente vai receber. Porque a promessa do Senhor é de dar o que é bom para aqueles que pedem. Então, às vezes, o que você está pedindo aos teus olhos é até bom, mas o Senhor tem algo melhor ainda para você. E ter essa vida de oração é também entender que você vai receber do Senhor apenas o que é bom para você. E às vezes a gente pode até ficar triste, mas na verdade isso é ótimo. E a gente deve, com isso, entender e amadurecer cada vez mais para que a gente possa estar melhorando os nossos pedidos. Muitas vezes, como a gente leu no versículo de Tiago, a gente está pedindo com a motivação errada, pedindo com o propósito errado. E por isso Deus não vai dar o que a gente está pedindo, porque Ele tem coisas melhores e Ele tem outros propósitos na nossa vida. Mas eu creio que com a inspiração do Espírito Santo e dia após dia orando, a gente vai conseguindo entender mais o que o Senhor tem pra gente e conseguir melhorar os nossos pedidos e pedir realmente aquilo que é bom, realmente aquilo que Deus tem para nossas vidas. Então que hoje você possa sair desse vídeo aqui com esse desejo no seu coração de ter uma vida de oração mais ativa, de orar e ter o desejo de ver você recebendo aquilo que você orou, que você colocou diante do Senhor e ver isso se realizando na sua vida, porque o nosso Pai é bom e Ele dá o que a gente pede. Então eu não sei quantas vezes você vai orar, se 3 como Daniel, se 2, se 5, mas a minha dica é tenha constância. Então, se você começou hoje, leve até o fim da semana, leve até o fim do mês, leve até o fim do ano, leve até o fim da sua vida, mas não pare de orar, não desista. Se hoje você se frustrar, tudo bem por isso, porque a promessa não é a gente receber tudo o que a gente quer, mas a promessa é receber tudo que é bom pra gente, tudo que está de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Bom, esse foi o vídeo. Eu te agradeço por você que assistiu até aqui. Te peço mais uma vez que deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações e que também possa clicar aqui embaixo e conferir o link na descrição para estar acessando meus livros, quem sabe comprando algum, porque eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado e até a próxima. Deus abençoe.